Oi, eu sou o Carlos Collet, sou psicanalista, filósofo, teólogo, e eu vou comentar algo a seguir sobre a lei PL 1904, uma lei que tem gerado muita polêmica, muitas conversas, muitas narrativas aí, enfim, porque ela é realmente complexa, porque trata da vida. Faz a gente questionar o que é a vida. O feto, algo que está crescendo, tem uma vida ali dentro, mas quais os tipos de vida que temos? Tem a vida psíquica, a vida emocional, tem a vida corporal. Pulsar o coração significa ter vida. Quando a pessoa está, por exemplo, sofreu um acidente e o cérebro dela parou, mas o coração continua pulsando, é considerado uma morte encefálica, mas existe ainda uma movimentação no corpo dela. E se o cérebro dela está funcionando e o coração parou? Existe uma morte também, mas existem outras partes do corpo que estão funcionando. O que a gente entende por vida? O que a gente entende? Porque o princípio da lei é a preservação da vida. Por isso é muito complexo, que são coisas que a gente desconhece, são questões subjetivas, filosóficas. A vida para o contexto psicanalítico é uma coisa, para o contexto teológico é outra, o espírito, a alma, para o contexto da medicina é outra coisa. O problema, lógico, de tudo isso é que existem muitas ideologias em torno dessa questão. Mas toda lei é para a preservação da vida e toda lei ela é flexibilizada, ela tem que ser flexibilizada diante das situações. E a lei vem para colocar limite, delimitar algo. Como a gente vai ver daqui a pouco, antigamente a pessoa poderia fazer o aborto do estupro, né, sem um tempo limitado da gestação, até os 9 meses ela poderia fazer o aborto. Mas a medicina, o, as normas técnicas do Ministério da Saúde delimitou, não no Código Penal, mas nas normas técnicas da medicina, que a gestação deveria, é, o aborto deveria acontecer depois da 22ª semana, ou seja, no quinto mês ali. Antes disso, na verdade, desculpa. Antes disso, porque considerava-se que o feto já estava pronto para viver no quinto mês. E seria muito sofrido, e risco para a mãe e risco para o bebê. Então, a medicina delimitou isso, mas não o Código Penal. Mas agora está se colocando no Código Penal, considerando-se como homicídio a partir da ótica da medicina. Ou seja, que é uma vida ali. Ali já não seria o feto, mas o bebê que está pronto para viver, então considerou-se homicídio. Digamos que esse bebê ele saia do útero, nasceu prematuro, assim como eu conheço alguém que já nasceu do quinto mês. Ele saiu do útero e você não vai lá matá-lo porque ele foi fruto de um estupro. Mas por quê? Qual é a diferença? O fato de ele estar dentro da barriga e o fato de ele estar fora? Se ele está fora, você não mata, se está dentro, você mata. Então, são questões muito complexas para se entender, mas tudo deve ser flexibilizado. Cada contexto vai ser um contexto, o juiz vai determinar e investigar cada contexto. Mas o que eu concordo é que a lei vem para colocar limites, estabelecer algo. E há uma justificativa para isso. Se for ver a lei ali, tem várias justificativas. Mas eu, enquanto psicanalista, entendo, obviamente, que a psique humana ela tem muitos prejuízos quando uma mulher é abusada, estuprada, quando uma adolescente é abusada pelos parentes, pelo tio ou pelo pai durante muito tempo, engravida. E esse filho também vai ter prejuízos, dependendo do comportamento dessa mãe em relação ao filho. Assim como muitos prejuízos psíquicos acontecem mesmo estando numa família com pai, com mãe. Então,
É complexo, vou dizer que é complexo. Mas, enfim, eu estou dando essa introdução, esse parecer, para a gente compreender a complexidade de se entender o que é a vida. E agora eu vou falar sobre a lei especificamente. Oi, pessoal. Tem algo que está acontecendo aí nas redes sociais que tem fomentado um monte de coisa, um monte de pensamento acerca da lei da PL 1904, que foi colocada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante. Ele foi muito criticado, muitas pessoas se manifestaram. Não sei o quanto disso é uma questão de ideologia, uma questão por conta dos discursos que têm sido gerados nos tempos atuais em relação às mulheres e, enfim, toda essa questão que eu não vou entrar no mérito aqui. E eu não sei o quanto destas pessoas que estão criticando foram olhar a lei, porque nós vivemos dias muito complicados, dias em que as pessoas elas vivem, como diria Daniel Kahneman no seu livro Devagar e Rápido, onde ele fala do sistema 1 do cérebro e o sistema 2. Sistema 1, sistema rápido da heurística, dos atalhos mentais, onde as pessoas não pensam muito. Elas simplesmente ouvem aqui e já pegam aquilo e já se alimentam daquilo e já produzem uma raiva, já produzem um ódio. Elas vão sendo levadas por falas e falas e falas e falas, mas de fato elas não entendem aquilo, elas não vão procurar qual seria a veracidade ou tentar olhar por outros ângulos. E o sistema 2, o cérebro, é o que te faz pensar de fato. Vamos ver o que é isso, vamos entender, vamos pesquisar, vamos buscar, vamos compreender as coisas, não só ser levados por uma fala e um discurso. E isso é muito complicado, porque a gente está vivendo dias em que as pessoas estão muito justiceiras, muito vingadoras nas redes sociais, as pessoas têm voz, elas acham que elas podem tudo, sentenciam todo mundo, ignoram qualquer processo de justiça. E o processo de justiça, um símbolo da justiça na estátua, qual que é? A estátua ela é vendada, tem os olhos vendados, ela tem uma balança na mão e depois tem a espada. Ou seja, tem a imparcialidade da visão e ela tem uma balança para balancear e julgar as coisas e depois dá uma sentença. Mas nós vivemos dias hoje em que as pessoas pegam a espada e sentenciam sem vendar os olhos e sem colocar na balança. E isso é muito complicado. Então, o que diz essa lei? Essa lei 1904, que as pessoas elas focaram, se você fizer qualquer pesquisa aí no Google sobre a PL 1904, vai mostrar lá o ponto principal que as pessoas pegaram, que alguém pegou e lançou isso na mídia. O problema é que a mulher que vai fazer o aborto, ela vai ter a mesma pena do que o estuprador, ou maior do que o estuprador. E isso se tornou algo absurdo. Como que a mulher que foi estuprada vai fazer um aborto e ela vai ser acusada de homicídio e vai ter a mesma pena ou maior do que o estuprador? Então isso se tornou algo assim, fomentou de uma forma gigantesca. Mas vamos buscar entender o que seria essa lei. De fato, esse é um ponto da lei. A mulher que fizer o aborto, depois das 22 semanas, ela vai ser colocada dentro do Código Penal como um homicídio simples e a pena pode ser, sim, igualada ao estuprador. Só que não é só isso, entende? As pessoas pegam como se fosse generalizasse, como se fosse contra o aborto, contra não sei o quê. Não, o que foi então? Na lei aqui já diz aí, acresce 2 parágrafos ao artigo 124, um parágrafo único ao artigo 125, um segundo parágrafo ao artigo 126 e um parágrafo único ao artigo 128. Todos o Código Penal brasileiro se dá e dá outras providências. Então, teve um Código Penal de 1940 e esses artigos estão lá, 124, 25, 26 e 27. Vamos ver quais são
esses artigos. Então, o artigo 124 do decreto da lei, da lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, diz assim: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque. Pena detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas. Peço desculpa que tem um barulho aqui fora. Acho que tem uma oficina aqui, eles estão batendo. Mas, enfim, as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo. A gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas e, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, aqui no Código Penal de 1940, a única instância ali, digamos assim, que não pune o médico ou a gestante é no caso do estupro. Nesse aqui é o artigo 128. O artigo 124, 127, 125, 127 tem um tipo de punição na questão do aborto. Apenas aqui o artigo 128, que não pune, se for em caso de estupro. Só que não tem uma questão de tempo. Poderia fazer o aborto até o 9º mês, porque não havia nada no Código Legal que especificasse a questão do tempo. E, então, o deputado, ele trouxe a questão do tempo, que, por mais que não estivesse no Código Penal, está nas normas técnicas do Ministério da Saúde. Então, era uma recomendação nas normas técnicas do Ministério da Saúde que o médico não fizesse o aborto a partir das 22 semanas. Porque é o 5º mês, o sistema nervoso do feto ali, do bebê, já está formado, ele sente dor, ali existe uma propensão maior à vida. Eu mesmo conheço um jovem, hoje de 18 anos, que nasceu de 5 meses, prematuro, e está vivo, e bem vivo, e, enfim, vivendo a vida. Então, a norma médica era para que não se fizesse aborto depois das 22 semanas. Até porque existe um risco maior para essa mãe, para essa mulher. E o Sóstenes, traz aqui na PL alguns casos em relação a isso, dentro da justificativa. Então vamos ver aqui. Ele acrescenta os parágrafos acerca do tempo da gestação. Então a gente viu aqui, artigo 124, provocar aborto em si mesmo ao consentir que outrem não provoque. Esse artigo estava lá em 1940 e ele acrescenta esses 2 parágrafos aqui. Quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 deste Código. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, aqui o aborto, quando a mulher ali provocava o próprio aborto, era um crime, tinha uma pena em 1940, mas, como eu disse, não tinha um tempo, poderia fazer com 6, com 7, com 9 meses, mas aqui ele estabelece o tempo que já estava previsto nas normas técnicas
do Ministério da Saúde. Então, os médicos já tinham essas normas, mas não era um código penal. Daí o deputado traz isso de acordo com algumas questões técnicas médicas. Ele não pegou simplesmente isso e colocou ali só porque é evangélico ou da bancada evangélica, ou não. Tem algumas questões ali técnicas dos médicos, tanto que estava nas normas médicas. E muitos médicos recusavam a fazer os abortos nesta ocasião de 22 semanas. Mas existe um outro parágrafo, olha aqui. Ah, o juiz, e veja aqui, nesse artigo 104, não é um aborto que a pessoa vai no médico, vai no hospital. Ela tentou o próprio aborto. Então, aqui, nesta situação específica, o juiz pode ver todas as questões individuais, ele pode mitigar a pena ou até mesmo não aplicar a pena. E lembre-se que, em caso de menor, não existe pena nenhuma. O menor não vai receber pena. A menina com 10 anos, com 15 anos, 16 anos, 18 anos, ela não vai ser condenada a homicídio, né? Ela é menor, então ela não vai. Aqui se trata de pessoas adultas, tanto em relação ao médico quanto em relação à mulher em si. Só que, olha aqui, é que as pessoas levam tudo a ferro e fogo, é muito complicado isso. Existe todo um julgamento, existe todo um processo onde o juiz pode olhar e ver, não, não vamos aplicar pena nenhuma. Depende das situações, dos contextos, enfim. E no artigo 125 também acrescentou o parágrafo: quando houver viabilidade fetal presumida, gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 deste Código. E no 126 também, e também se acrescentou no 128. Então, no 128, quando não se punia o aborto praticado por médico, em 1940, agora existe a pena após 22 semanas de gestação. Daí aqui na lei tem as justificativas, né? Teve todo um pensamento em torno disso. As pessoas têm que deixar de ser tão radicais, elas precisam buscar, né, observar melhor as coisas. Então, em 2020, o que acontecia? Aqui ele mostra uns casos que antigamente, por exemplo, aqui, ó, aqui, deixa eu ver, aqui, ó. No dia 15 de dezembro de 2004, o ministro da Saúde, Humberto Costa, publicou uma nova norma técnica, intitulada Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, onde era declarado: o Código Penal não exige qualquer documento para a prática do abortamento nesses casos e a mulher violentada sexualmente não tem o dever legal de noticiar o fato à polícia. Deve-se orientá-la a tomar as providências policiais judiciais cabíveis, mas no caso ela não o faça, não lhe pode ser negado o abortamento. Então a pessoa, até aí, essa data, não precisava de boletim de ocorrência ou provar que ela foi abusada ou foi estuprada. Ela simplesmente chegava lá. Até tem aqui uma. Aqui, ó.
O Código Penal afirma que a palavra da mulher que busca o serviço de saúde, afirmando ter sofrido violência, deve ter credibilidade ética e legalmente, devendo ser recebida como presunção de veracidade. Ou seja, a mulher podia chegar lá e dizer, fui abusada, fui estuprada e eu quero abortar. E eles tinham que fazer o aborto. Não havia comprovação. Então, imagine quantas mulheres foram lá e fizeram e falaram isso, sem nenhum tipo de limitações. E em 2023, teve o voto da relatora aqui, deixa eu achar. Então, segundo Rosa Weber, que foi a relatora ali do Weber, em 2023, sobre toda essa questão do aborto, ela disse assim, né, segundo Rosa Weber, portanto, a ausência de um limite máximo de idade gestacional para a realização da interrupção da gestação não se daria apenas em casos de violência sexual. E porque o artigo 128 do Código Penal não estabelece qualquer previsão de limite, mas porque a Constituição brasileira não reconhece nenhum direito fundamental à vida senão após o nascimento, não importando se a gestação tenha sido ou não produto de violência. Então ela diz aqui bem claro, não. Ausência de um limite máximo de idade gestacional para a realização da interrupção da gestação não se daria apenas em casos. Então, assim, não vai ter limite de gestação, porque o direito à vida é só depois do nascimento, não na gestação. Então, essa lei vem com o objetivo de colocar esse limite gestacional para preservar a criança e a mãe e evitar mortalidade. Isso está tirando o direito das mulheres. A menina que foi estuprada, ela pode fazer o aborto? Pode. Daí tem aqueles casos que até que ele coloca na justificativa. O caso de 10 anos, a menina descobriu quando estava no 5º mês. Então tem casos que a menina ou adolescente vai descobrir com o 5º mês, mas cada caso é um caso. Não quer dizer que ela vai fazer ou pode fazer, é tudo situações, né? Então, eu não estou dizendo que eu sou a favor, que sou contra, mas só para a gente ampliar um pouco essa visão aqui. E psicicamente falando, eu, enquanto psicanalista, eu entendo que existem muitas consequências psíquicas, psicológicas, estruturais, emocionais, quando o filho ele é fruto de um estupro. E como que essa mãe vai reagir a essa criança quando nascer? Então, o que ela vai transferir para essa criança? As causas da dor, do estupro, da violência, tudo isso gera muitos prejuízos psíquicos na vida de um bebê e na vida da mãe, óbvio. Então, é preocupante, não só filhos que nascem de estupro, como filhos que nascem de uma casa, de uma família desestruturada e disfuncional. Isso gera consequências negativas. Mas, de certo ponto, eu acredito que seja benéfico colocar limites na lei quanto ao tempo gestacional. Agora, o que o juiz vai fazer em relação a isso,
Cabe ao juiz. O juiz tem uma certa liberdade para entender o que fazer. Entendendo que a adolescente e a criança ela não vai passar pela pena. Estamos falando de adultos. E cada caso precisa ser investigado. Mas o limite da lei precisa existir. O limite da lei precisa existir. Então tirem suas conclusões, observem a lei, estudem a lei e compreendam melhor. Tem muita coisa aqui, não vou entrar no mérito disso, mas leiam. Não apenas ouçam vozes e palavras aqui e se inflamem dessas coisas.